Do you believe in God? I believe there's some explanation for this universe, which you might call God. Em diversas partes do mundo, é cada vez mais comum ver jovens que foram criados no ambiente da igreja se afastarem da fé pouco tempo após concluírem o ensino médio. Esse cenário não é incomum, e até mesmo Elon Musk, o homem mais rico do mundo, passou por algo semelhante. Assim como muitos, ele frequentou a igreja na infância, mas com o passar dos anos, distanciou-se das crenças religiosas. Contudo, um evento recente em uma igreja local transformou radicalmente sua visão, levando-o a fazer uma declaração pública surpreendente. Ele agora se identifica como cristão e afirma sua fé em Deus. O que desencadeou essa mudança e quais foram os acontecimentos que culminaram nesse momento decisivo? Acompanhe conosco a fascinante jornada desse episódio milagroso que marcou a vida de Musk de forma inesperada e profunda. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Começos difíceis. A história de Musk com a religião é complicada, repleta de muitos momentos de esclarecimento e dificuldades. Com o aumento do caráter secular da sociedade, a maioria das pessoas sente a necessidade de preencher esse vazio. Nascido em uma família relativamente abastada na África do Sul, a infância do futuro bilionário foi marcada por uma mistura de privilégios e desafios. Seu pai, Elon Musk, havia alcançado sucesso como engenheiro mecânico, piloto e marinheiro. Sua mãe, May Musk, era uma renomada modelo e nutricionista. Logo após seu nascimento, o futuro bilionário foi batizado e criado como anglicano, mas estava longe de ser um cristão devoto. A coisa mais constante que ele fazia na igreja era frequentar as aulas semanais de catecismo aos domingos com as outras crianças do bairro. Para ele, a igreja era mais uma rotina, algo que precisava superar a cada semana. Mas, como qualquer criança na igreja, ele naturalmente se acostumou com a doutrina básica e as tradições, familiarizando-se rapidamente com as histórias mais populares dos maiores heróis e lendas das Escrituras. Ele tinha um bom entendimento dos ensinamentos e valores cristãos, e às vezes até gostava de estar com seus colegas na escola dominical. Mas é aqui que as coisas começam a se complicar. Acontece que muitos dos sócios da empresa de engenharia de seu pai eram judeus. E Musk frequentava uma pré-escola judaica, enquanto também ia à igreja anglicana em seu bairro. Essa diversidade expôs o jovem Elon Musk a diferentes perspectivas religiosas, fazendo com que ele visse as crenças e práticas religiosas como realidades subjetivas, que não tinham consequências a longo prazo. Ele enviava uma mensagem clara às equipes de negociação e aos políticos de que, dessa vez, mudanças significativas precisavam acontecer. A vida era bastante normal para o garoto, mas não sem seus desafios. Era bastante óbvio desde então que Musk era diferente das outras crianças. Ele tinha uma obsessão incomum pela leitura, obcecado por detalhes minuciosos e corrigindo todos quando tentavam iniciar uma conversa amigável com ele. Ainda assim, sua família sempre esteve lá para apoiá-lo, especialmente sua mãe, May. Ela estava sempre presente para Musk, mostrando-lhe todo o amor que podia. Seu pai, no entanto, era uma história completamente diferente. Parecia que o velho estava ocupado demais para passar tempo com seu filho em qualquer ocasião, mal aparecendo nos eventos importantes, que significavam algo para Musk. Sua mãe compensava isso da maneira que podia, mas a necessidade crescente de uma figura paterna constante se tornava evidente com o passar dos anos. Com irmãos irritantes ao seu redor, a dinâmica familiar era difícil, mas não insuportável. Isso era verdade para Musk, mas não para todos. Ao contrário do que ele pensava, seus pais mal estavam conseguindo se manter juntos, já que os problemas entre eles estavam chegando a um ponto crítico. Não demorou muito após o 8º aniversário de Elon Musk para que seus pais se divorciassem. Esse foi um evento difícil,
tão profundo que mudou completamente o rumo de sua vida. Após os procedimentos legais, ele passou a morar com sua mãe, Mai, e seus irmãos na casa deles, na costa leste da África do Sul. Mas com o passar dos anos, ele começou a sentir falta de seu pai. Como ele lembraria mais tarde, já adulto, ele sentia pena de seu pai, que agora vivia sozinho, sem ninguém para lhe fazer companhia. Isso era quase enigmático para sua mãe, May, e seus irmãos, pois estava bem estabelecido que Musk não tinha o melhor dos relacionamentos com seu pai. Ainda assim, Musk insistia em ficar com Arrow, acreditando que poderiam ter um ótimo relacionamento agora que os outros membros da família não estavam no caminho. Assim, alguns anos após o divórcio, a mãe de Elon permitiu que ele fosse morar com seu pai. Ele pensava que finalmente ficaria próximo de seu herói, passaria tempo com ele, seria reconhecido por suas conquistas acadêmicas e seria diretamente parabenizado em todos os eventos importantes que estavam por vir em sua vida. Mas ao contrário do que ele esperava, as coisas não eram tão simples. E, infelizmente, Musk teria que aprender isso da maneira mais difícil. Foram necessários muitos anos de esforços desperdiçados para perceber que morar com seu pai havia sido a escolha errada. As coisas pioraram tanto que ele viria a descrever Arrow como um ser humano terrível, que o maltratava verbalmente por erros mínimos. A descrição de Musk sobre seu pai se revelaria precisa, pois Arrow se mostrou uma pessoa perigosa além de um pai terrível, com múltiplos episódios de explosões emocionais, agressões físicas e comportamentos criminosos legalmente justificados como autodefesa. Descobriu-se que o caráter de seu pai era muito mais complexo do que ele havia imaginado, deixando-o efetivamente sozinho para lidar com muitas questões enquanto crescia. Ele se tornou o típico nerd na adolescência, mantendo-se isolado e imerso nos livros. Chegou a ler enciclopédias inteiras sozinho. O que tornava tudo mais interessante era que ele tinha uma memória fotográfica, capaz de recordar a maior parte do que havia lido. Sua obsessão por fatos minuciosos o marcou como um sabe-tudo, com quem ninguém queria ser amigo. Um traço que serviria de base para suas futuras conquistas e inovações. Durante esse tempo, o conceito de religião quase não fazia sentido para ele, pois tudo o que estava experimentando parecia provar que Deus não existia. A ideia de um ser poderoso que teria o poder de intervir e tornar a vida mais fácil, mas que ainda assim não fazia nada, lhe parecia repulsiva. Também não ajudava o fato de ele frequentemente ser vítima de bullying. Sendo o garoto quieto e magricela, com uma personalidade reservada, não era surpresa que ele frequentemente entrasse em conflito com as culturas extrovertidas e carismáticas da África do Sul. A essa altura, Musk estava cansado de todo o ódio e abuso. Então, para acabar com tudo isso, ele escolheria o caminho difícil. Ele se esforçaria para alcançar o sucesso mais do que qualquer outra pessoa que conhecia. Ele mostraria ao mundo que era bom o suficiente. Faria seu nome ser reconhecido. E todos seriam forçados a reconhecê-lo. Sem Deus, sem pai e sem amigos, Elon Musk estava determinado a provar seu valor para o mundo. E como veremos, ele se tornou muito bom nisso. Quando tudo vai bem. Determinado a fazer seu nome, Elon partiu para realizar coisas extraordinárias com tudo o que havia aprendido. Entre suas primeiras empreitadas estava a fundação da Zip2, um projeto desafiador criado para ser um guia de cidades para jornais. 3 anos depois, tornou-se um grande sucesso. Porque é algo que poderia dar errado, como discutimos muitas vezes. Bom o suficiente para ser vendido à Compaq por mais de 300 milhões de dólares em 1999. Mais tarde, naquele mesmo ano, ele criou uma empresa de pagamentos online chamada Simplesmente X, um nome que muitos conhecem hoje por outros motivos. 3 anos depois, essa empresa passaria a ser conhecida como PayPal e seria vendida para o eBay por 1,5 bilhão de dólares em ações. Aproveitando mais uma oportunidade de sucesso garantido, Elon Musk fundou a SpaceX no final de 2002, uma iniciativa com o ousado objetivo de colonizar o planeta Marte nas próximas décadas. 2 anos depois, o empresário se juntou à Tesla Motors, uma empresa conhecida por fabricar carros especializados voltados para um público de nicho, inicialmente como presidente honorário. Suas ideias inovadoras trouxeram grande sucesso para a empresa, e foi apenas uma questão de tempo até que ele se tornasse CEO.
Em 2006, a SpaceX já havia construído o Falcon 1, o primeiro foguete desenvolvido de forma privada a alcançar a órbita. Esse foi um grande feito por si só, e conquistas subsequentes levariam à criação do Falcon 9, um foguete que seria usado pela NASA para outros projetos em lançamentos de satélites. Em 2010, a empresa construiu outra maravilha tecnológica chamada Dragon, que se tornou a primeira nave espacial privada a entregar carga para a Estação Espacial Internacional. Suas empreitadas na Tesla estavam apenas começando, com o famoso carro Model S sendo aclamado mundialmente pelas capacidades excepcionais. O modelo foi tão bem sucedido que Musk precisou construir grandes fábricas na China e em outros lugares para produzir o veículo e seus acessórios em uma escala muito maior. Não apenas com a produção mais eficiente, mas também com a mais alta qualidade. Desde 2006, o jovem bilionário também vinha fazendo grandes avanços no setor de energia renovável, juntando-se a outros visionários para fundar a SolarCity. Essa era uma empresa voltada para a fabricação de produtos que dependiam da energia solar com um sistema de energia mais eficiente. Em 2015, Elon aumentaria ainda mais sua fortuna ao adquirir a empresa sob a marca Tesla, com o objetivo de produzir acessórios sustentáveis para os produtos da Tesla. Mais tarde, naquele ano, ele fundou a OpenAI junto com outros líderes que queriam tornar a inteligência artificial acessível para todos. No ano seguinte, ele também fundou a Neuralink, uma iniciativa voltada para ajudar pessoas com distúrbios mentais, usando ferramentas modernas e as mais recentes tecnologias. Em 2020, o valor de mercado da Tesla superou a marca de 100 bilhões de dólares, tornando-se a empresa de fabricação de automóveis mais bem-sucedida da história. Após esse crescimento, as coisas melhoraram ainda mais em 2021, quando a Forbes declarou Elon Musk o homem mais rico do mundo, com um patrimônio líquido que ultrapassava os 200 bilhões de dólares em setembro. Nesse ponto, o empresário havia alcançado tudo o que desejava como jovem. Ele havia construído muitas empresas e iniciativas de sucesso. Tinha bilhões de dólares no banco, um nome conhecido por grande parte das pessoas ao redor do mundo, com todo o respeito e a fama que almejava. Quando tudo dá errado. Em meio a todo o seu sucesso, Musk encontrou muitos cristãos que viviam vidas tranquilas e satisfatórias. Mesmo que alguém tivesse sede de conhecimento, realmente não havia muito o que fazer a respeito, pois havia poucos livros para ler. O que o fascinava era o fato de essas pessoas se manterem fiéis a tudo em que acreditavam, apesar das dificuldades financeiras. Ele não era religioso, mas tinha um profundo respeito por esses indivíduos que permaneciam devotos, mesmo com o mundo tentando quebrá-los. Para ele, naquele momento, a religião era como um mal necessário, que ajudava as pessoas a enfrentar tempos difíceis, algo que ele não precisava. Afinal, ele era o homem mais rico do mundo. Mas embora isso fosse verdade, o mês seguinte marcaria o início de muitos problemas. Esse período foi marcado por uma queda acentuada nas ações da Tesla no final de novembro. Naquela época, Elon estava se tornando bastante arrogante, dando declarações controversas no Twitter que manchariam sua marca. Um exemplo é a geração de energia sustentável, focada principalmente em fontes eólicas e solares. Quando os proprietários do Twitter sentiram que ele estava indo longe demais com suas ações na plataforma, o bilionário respondeu anunciando publicamente sua intenção de comprar a empresa. Muitos achavam que era impossível, até abril de 2022, quando Elon adquiriu a plataforma por 44 bilhões de dólares. Ele acreditava que sua liderança tornaria a plataforma mais aberta para a liberdade de expressão e representação. Mas tudo o que isso fez foi reduzir drasticamente o valor das ações da plataforma. Cada vez menos pessoas se interessavam pela plataforma, já que muitas das mudanças implementadas por ele pareciam inconvenientes para muitos usuários. No início de dezembro, Musk já havia perdido cerca de 100 bilhões de dólares de sua fortuna pessoal devido à queda na marca Tesla. Também não ajudava o fato de que o Twitter, agora conhecido como X, não era lucrativo, tornando a aquisição de 44 bilhões de dólares uma possível perda a longo prazo. No final de dezembro, as perdas financeiras do bilionário bateram recordes, atingindo 160 bilhões. Foi a maior perda de fortuna da história, e as coisas só piorariam a partir dali.
O valor das ações da Tesla continuou a despencar no início de 2023 e até o final do ano, a empresa havia registrado uma queda de 65% no preço das ações. O escrutínio público estava em seu ponto mais alto. Sua vida pessoal era um caos, e tudo estava sob os holofotes. Sem dúvida, esse foi um período difícil para Musk, mas o levou a refletir sobre muitas coisas que ele havia ignorado no passado, incluindo a religião. Essa abertura crescente para a fé culminaria em uma entrevista famosa com o canal conservador cristão de comédia The Babylon Bee. No podcast, o empresário expressou profundo respeito pelos ensinamentos e pela vida de Jesus. Ele também reconheceu que aprendeu da maneira difícil que é melhor virar a outra face, como Cristo ensinou, em vez de se envolver em controvérsias por impulso. Ele também afirmou que gostaria de ser cristão se Cristo realmente existisse e salvasse as pessoas, como a Bíblia afirma que ele faz. Mal sabia ele que essa declaração pública mudaria para sempre a trajetória de sua vida. E aqui está como isso aconteceu. O ponto de virada de Elon Musk com Deus. No início de janeiro de 2024, Musk foi para Las Vegas para uma conferência de tecnologia. Ele havia chegado alguns dias antes do evento principal para descansar sozinho em um hotel. Precisava de um tempo para si mesmo, mas, sem ter muito o que fazer no fim de semana, vestiu roupas casuais com um disfarce básico e decidiu visitar uma igreja local, não muito longe do hotel. Para Elon, era um daqueles momentos em que uma pessoa famosa quer experimentar um vislumbre de uma vida normal. E que lugar melhor para alguém experimentar a emoção de uma vida comum em uma manhã de domingo do que uma igreja local no bairro? Naquele momento, o famoso bilionário estava sobrecarregado com muitos problemas e precisava de um tempo sozinho. Talvez uma parte dele esperasse encontrar isso na igreja, ou talvez ele apenas quisesse vivenciar a vida sem toda a pressão e escrutínio. Ele se sentou em um dos bancos do fundo e pouco depois, a congregação se levantou para cantar um hino. Após o término da música, um jovem foi convidado ao palco para compartilhar sua experiência de como Deus mudou sua vida. Esse jovem contou uma história tocante que refletia a maioria das lutas que Elon estava enfrentando. Segundo seu testemunho, o jovem havia perdido tantas coisas que sentiu que sua vida, como conhecia, havia acabado. Mas, ao decidir viver para Cristo, tudo em sua vida mudou. A história foi recebida com fortes aplausos e gritos de incentivo da audiência, com muitos levantando as mãos e agradecendo a Deus pelo relato. E de alguma forma Elon, naquele momento, sentiu que Deus estava falando com ele através daquele homem. Foi como um momento catártico, quando o bilionário percebeu que Deus sempre soubera de suas lutas e fracassos. O Deus que ele havia aprendido a odiar sempre estivera lá para ele. Ajudando aquele jovem de maneiras misteriosas, ele estava apenas começando a compreender. Lágrimas escorriam de seus olhos enquanto a congregação se levantava para orar. E depois disso, Elon voltou discretamente para o hotel com uma nova alegria que ele não conseguia expressar. Apesar de ter muitos problemas, sentiu uma calma que lhe dizia que tudo ficaria bem. Era uma paz que superava todo o entendimento, inclusive o dele. Ele pensou que seria uma boa ideia se unir à Tesla. Certamente temos essa conversa. Mas sabe, não queremos. E ele gostou disso. Em julho de 2024, Elon Musk teve uma conversa interessante com o popular comentarista de estilo de vida Jordan Peterson. Ambos compartilharam suas opiniões sobre a religião cristã, cada um declarando como os ensinamentos e dogmas moldaram suas vidas a longo prazo. Foi durante esse episódio que Elon se identificou publicamente como um cristão cultural, implicando que, embora não possa defender as afirmações espirituais da religião, ele escolhe vivê-la como uma extensão de sua vida diária. Agora ele encoraja todos a fazerem o mesmo. Busque, ele diz, e talvez você também encontre a verdade. Então, o que você acha? Elon Musk agora é um cristão genuíno? Ou será apenas mais uma fase passageira de sua vida? Deixe nos comentários a sua opinião. Gostaríamos de saber. Se você ficou até aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.